gratidão a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que estamos tendo de mais uma vez estudar a vossa doutrina, o Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos, Senhor, colocar esses ensinamentos em nosso dia a dia, que o palestrante, o Vladimir, possa estar inspirado e que as palavras deles nos toque para que nós sintamos esse desejo, essa vontade de nos transformar, de nos modificar em direção à conquista do amor preconizado por Jesus Cristo nos seus evangelhos. Nós possamos ter uma noite muito boa, tranquila, serena, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Graças a Deus. Eu peço a todos que, como de costume, coloquem um copo d'água, uma jarra, uma garrafa ao lado, né? Que nós vamos ter essa reunião e durante a reunião nós vamos, com certeza, né, ter a visita da espiritualidade e que vai usar dessas energias magnéticas que nos envolvem para transformar essas águas em medicação para aqueles que dela fizeram uso, de acordo com a necessidade. E hoje o nosso irmão Vladimir, que já nos visitou outras vezes e que mais uma vez está presente, vai falar sobre um pouco de fermento. Está com você. Seja bem-vindo. Gratidão. Gente, boa noite a todos vocês, né? É uma alegria estar com vocês novamente e que bom que a gente possa retornar presencialmente com segurança e manter a transmissão, né? Porque a gente acabou fazendo muitos amigos, né? Através dessas transmissões à distância. O tema nosso hoje é de uma parábola e ela tem um simbolismo muito grande, né? E eu gosto assim, desse simbolismo do Evangelho porque ele é simples, mas ele é profundo, né? Um dos símbolos do Evangelho que eu gosto muito, eu separei 4 aqui, são os lírios, né? Que os lírios são muito lindos, mas geralmente eles nascem em locais pantanosos, né? Locais sujos. E aí o que acontece? Mas ele não se contamina com a sujeira que está ao redor. Então ele continua puro, né? Límpido, mesmo em meio à sujeira. Então é um simbolismo muito forte para nós, né? Depois nós temos o simbolismo da semente, que o Evangelho, Jesus usa muito, né? Esse símbolo da semente. E ela é plantada para depois ser cultivada e para depois dar frutos, né? Então na nossa vida também a gente precisa plantar as sementes para que depois a gente possa cuidar e depois essa semente dar frutos, né? Nas nossas vidas ou dos outros. E a nossa mudança íntima, né? São várias sementinhas que a gente vai plantando para depois ter o fruto. Aí tem também o simbolismo do perfume, né? Que o perfume, ele é muito agradável e onde a gente esparge o perfume, ele se esparrama muito fácil. Então é outro símbolo fantástico, né? Porque às vezes a bondade, quando é semeada, quando é espargida sobre as pessoas, ela vai longe, né? Eu cito, uma vez eu visitei um mosteiro budista lá no Rio Grande do Sul, em Três Coroas, e os budistas, eles colocam as mensagens no papelzinho e colocam num tambor que o vento fica girando o tambor 24 horas. Aí qual que é o simbolismo? Que aquela mensagem sua, o vento levará em todos os lugares da Terra. Então olha o tanto que é fantástico, né? Esse simbolismo do perfume. E aí nós chegamos no fermento. O fermento, uma vez eu estava na evangelização com as crianças e eu perguntei quem sabia o que era fermento. E uma menininha de 7 anos me falou que o fermento era uma substância que em contato com outras fazia as outras crescer. Aí eu fiquei impressionado, né? Então é isso. É algo que a gente acrescenta numa receita e faz toda a receita crescer, né? Crescer e multiplicar.
Então isso é algo também que está relacionado às nossas ações, aos nossos pensamentos, nossas palavras, né? E aí chegamos propriamente na parábola do fermento, que ela vem depois da parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda, quem conhece o grão, é muito pequenininho, né? Então Jesus fala que se a gente tivesse uma fé, mesmo que pequena, faríamos coisas grandiosas, né? Extraordinárias. E depois da parábola do grão de mostarda, Jesus apresenta a parábola do semeador, que é uma das mais ricas, né, do Evangelho. Então, que o semeador saiu a semear. Então, seria mais ou menos como a gente. Nós semeamos a nossa vida. Ao viver, nós estamos semeando, né? E aí é a questão da gente questionar se a gente está semeando coisas boas ou ruins na nossa vida, né? Então, essa parábola do semeador é fantástica, porque nós somos ao mesmo tempo o semeador que sai a semear, mas nós somos também o solo que a semente cai, né? Tem os solos mais fáceis de germinar, tem os solos mais difíceis, tem os solos que são mais ou menos, né? Então, nós somos ao mesmo tempo semeadores e solos que recebem a semente dos outros, né? Ou a semente do Evangelho. E aí nós chegamos na mensagem de Paulo, né, que ele diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, um pouco de fermento faz a massa crescer, né? E aí está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, quem tiver esse livro em casa, leia depois, porque todo ele é fantástico, né? Um livro de mensagens curtas, mas muito profundas. Então, o Emmanuel faz o comentário dessa pequeno trecho de Paulo, né? Pequena mensagem. E aí ele começa, né? Ninguém vive só. Até nos momentos que a gente acha que está só, nós não estamos só, né? Nem de encarnados e nem de desencarnados. E também, gente, o problema não é a gente estar só, é a gente se sentir só. Porque às vezes a gente está com muita gente e se sente só. E em outros momentos o contrário, a gente está com pouca gente, mas a gente não se sente só. Ou a gente está sozinho até, mas não se sente só. Então o problema muitas vezes não é o que é, mas é o que a gente sente, né? E a gente tem que respeitar muito isso, o que eu sinto, mas respeitando também o que os outros sentem, né? Então isso é um aprendizado. Tudo que eu falar para mim aqui vai servir para minha relação com o próximo, né? Um abraço para a Rejane, que chegou. Nossa alma é sempre núcleo de influência para as demais. Hoje em dia tem uma profissão chamada influencer, né? É a pessoa que influencia as outras. Mas o importante aqui é que nós somos influências para os outros, não só na aparência, né? Mas devemos ser assim na essência, nas coisas mínimas da nossa vida. Porque às vezes o influencer é só na rede social e nós não somos, né? Nós temos uma convivência com as pessoas, um aprendizado, um caminhar junto, né? Então realmente nós somos influencers, mas das pessoas que estão próximas e pela nossa essência também, não só pela aparência. Nossos atos possuem linguagem positiva, então tudo que a gente faz se torna visível, se torna palpável, né? Tudo que eu faço e os outros fazem acaba se mostrando, né? Então, tudo que a gente faz se mostra para os outros. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Se nós pudéssemos ver na reunião aí no centro, presencialmente, boa noite, Regiane, ou nós agora, nós somos ligados magneticamente uns aos outros. Se a gente pudesse ver, sairiam raios de mim para vocês e sairia um raio de vocês para mim, né? Então, nesse momento, nós estamos magneticamente ligados uns aos outros, associados. São ligações invisíveis, mas que podem ser sentidas, né? Quando eu vi a Deus aqui, eu já me alegrei. Quando eu vi que a Rejane entrou, vêm as lembranças boas, né, da nossa convivência, do nosso aprendizado. Então, as ligações invisíveis são sentidas, né? Isso é importante.
ações e reações caracterizam a marcha. Então nós agimos e reagimos toda hora, todos os dias, né? É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam, né? Então, gente, nós damos e recebemos o tempo todo e a gente precisa saber qual é o exemplo que eu estou dando para o próximo, né? Para as outras pessoas que estão perto de mim. É um exemplo positivo? É um exemplo equilibrado? É um exemplo esclarecedor? Ou ainda não, né? Então isso é que a gente pode se perguntar. Nossa conduta é um livro aberto, né? A nossa vida, ela é aberta para quem quiser ver, né? Às vezes algumas coisas a gente não revela, mas outras coisas, até sem querer revelar, a gente revela, né? Então, a nossa conduta, ela é vista por todos, né? Até porque a gente acha que não presta atenção na gente, mas às vezes a pessoa faz um comentário que em determinado momento prestou atenção no que você falou, no que você fez, né? Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Gente, esses gestos insignificantes são aqueles gestos pequeninos que a gente faz, né? Às vezes você deixa uma pessoa passar na sua frente, no trânsito. Às vezes você espera alguém atravessar na sua frente, no banco. Então, assim, são várias situações que às vezes a gente cria esperança nas pessoas, né? Que a gente, apesar de ser pequenino o gesto, gera uma reação gigantesca em quem recebe. Isso é importante, né? Quantas frases aparentemente inexpressivas, saídas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos, né? Quando eu falei dos gestos insignificantes e da nossa conduta, a Madre Teresa de Calcutá dizia que nós somos a página do Evangelho que as pessoas leem todo dia. Então, muitas vezes as pessoas não leem o Evangelho, né, o livro, mas leem a nossa conduta. Pela nossa conduta, elas podem enxergar o Evangelho. Então, isso é muito importante, né? As frases inexpressivas que saem da nossa boca, elas podem ser boas ou ruins, né? Se eu chegar aqui e falar pro Maurício todo dia que o Maurício é bonito, gente, depois de 1 ou 2 semanas o Maurício vai acreditar que é bonito, né? Se eu falar que o cabelo do João está muito bonito, ele está muito elegante e tal, se eu repetir isso várias vezes, o João vai acreditar, né? Se ele é bonito, se ele é inteligente, se ele é legal, se ele é simpático, né? Se ele é trabalhador, a gente vai falando e as pessoas vão interiorizando aquilo e passam a acreditar. Mas e se eu falar coisas ruins para as pessoas? Se eu falar que ele é burro, que ele não vai em lugar nenhum, que ele não consegue nada na vida, pode ser que ele também interiorize isso e comece a acreditar. Então tem que ter muito cuidado, né? Nem por brincadeira, às vezes a gente pode falar essas coisas para as pessoas, porque, principalmente para a criança, porque ela não tem o discernimento para avaliar a profundidade do que a gente fala. Então, às vezes ela capta aquilo e interioriza, né? Muito cuidado com tudo isso. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Então algumas pessoas dão exemplo para todos que estão perto dele, né? Servos inspiram administradores. Muitas vezes as pessoas mais simples, mais novas, nos ensinam coisas grandiosas, né? E não é porque eles são simples socialmente que eles não têm sabedoria, né? Não é porque eles não têm o dinheiro que às vezes a gente tem, ou a escolaridade, que eles não podem nos trazer grandes ensinamentos. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Então, a minha atitude, ela indica algo para mim e indica algo para o próximo. Às vezes eu preciso confiar em mim mesmo, mas eu tenho que ter atitudes boas, né? Aí eu começo a confiar em mim mesmo. E o próximo também, eu preciso ter atitudes boas com o próximo para que ele confie em mim. Então isso é muito importante, né? A gente mostrar até para a gente mesmo que a gente é capaz, que a gente consegue, que a gente pode fazer algo de bom na nossa vida, né?
e, se possível, que os outros também possam fazer coisas boas na vida dele. A gente mostrar com as nossas atitudes que eles também podem, né? Muitas coisas que a gente fez na vida, os outros podem fazer, e fazer até mais do que a gente. Não tem nenhum empecilho para isso. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Agora chega na parte principal, né? Essa mensagem tem várias partes que a gente dá destaque, mas agora vamos chegar na parte principal. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Então, gente, não tem como eu quantificar as coisas que eu faço, né? Se eu dou um bom dia para uma pessoa, não tem como eu quantificar o quanto isso melhorou a vida dela, né? Se eu dou uma doação, não tem como eu quantificar. Mas eu posso analisar se eu dei e se eu fiz isso com amor, com bondade, né? Com educação, com respeito, sabendo valorizar a pessoa. Então é isso que deve ser a nossa maior preocupação ao fazer as coisas, né? Não só fazer, mas tentar fazer o melhor possível, né? Fazer com gentileza, com amor, aquilo que nos cabe. Eu sei que não é fácil, tem hora que a gente não tem tempo, não tem disposição, ou aquela pessoa assim, a gente não vai muito com a cara, né? Mas é importante assim que às vezes a gente faça o melhor que tiver ao nosso alcance, né? Também de forma humana, tá? Não agir achando que nós somos anjos, né? Que não temos dificuldades e que devemos estar sempre bem, que não é assim, né? A vida tem muitas situações às vezes difíceis, tristes, que servem de correção de rota para nós. Aí precisamos senti-las, precisamos vivê-las para a gente conseguir superar. Continuando. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam, né? Então, gente, a gente tem que, às vezes, parar para analisar que tipo de emoção, que tipo de palavra, que tipo de atitude eu estou emitindo para as outras pessoas, né? Como eles recebem isso que eu faço. Então, seria até bom se a gente tivesse coragem de perguntar para as pessoas como é que elas se sentem com a gente por perto, né? Com as nossas palavras, etc, etc. Porque às vezes a gente poderia ter uma surpresa assim boa, ou também não, né? Porque às vezes a gente acha que está arrasando e muitas vezes estamos fazendo coisas muito ruins, tá? Então precisa ter essa coragem, né? Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, tudo que eu emitir para a vida, para as pessoas, né, tudo que eu plantar, isso vai retornar para a minha vida cedo ou tarde. Então, eu preciso ter cuidado com o que eu estou emitindo, né, o que eu estou fazendo, porque logo, logo eu terei o retorno de tudo isso para a minha vida. E aí eu separei um pensamento, né, que eu não sei a origem, deve ser muito antigo, porque a gente não sabe quem é o autor. Ele diz mais ou menos assim: cuide de seus pensamentos, pois eles determinam as suas palavras. Então, geralmente o que a gente pensa, a maioria do que a gente pensa, a gente fala, né? Então, cuidar do pensamento, porque eles determinam as palavras. Cuide de suas palavras, pois elas determinam suas atitudes. Palavras boas ou ruins geram atitudes em nós e no próximo. Então, cuide das palavras, né? Porque determinam as atitudes. Cuide das suas atitudes, porque elas se tornam hábitos. Então, as nossas atitudes, quando repetidas, viram hábitos. Se temos atitudes boas, os hábitos serão bons. Se temos atitudes ruins, os hábitos serão ruins, né? Cuide dos seus hábitos, porque eles determinarão seu caráter. Então, para a gente ter caráter bom, precisamos ter hábitos bons, né? E se a gente tem algum traço ruim no nosso caráter, precisamos melhorá-lo, né? Mudar os hábitos. E cuide do seu caráter, porque ele determina o seu destino. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso destino é determinado pelo dinheiro que a gente tem, né? Pela nossa escolaridade, pela nossa beleza, inteligência. E às vezes não é nada disso, né? Vem lá das coisas mais simples, os nossos pensamentos, palavras, atitudes, que vão determinar o que nós faremos na nossa vida, né? E para terminar, eu vou deixar para vocês comentarem à vontade, são 3 conclusões que eu trouxe aqui para vocês. O reino de Deus cresce de pequenos começos, né?
Então, se a gente começar a fazer pequenas coisas agora, nós vamos mudando os hábitos, isso vai gerar uma consequência muito grande na minha vida e na vida dos outros. Nossa melhoria individual começa do básico, né? De coisas, pensar, de falar, de agir. Então, geralmente a mudança grande, ela começa das coisas basiquinhas, tá? Influenciamos e somos influenciados por encarnados e desencarnados. Então a gente precisa ver, né, se nós estamos sendo uma influência positiva, equilibrada e esclarecedora para os outros. Então essa é a mensagem, eu agradeço a vocês e vou me silenciar para vocês comentarem, tá bom? Um beijo. Gratidão, Vladimir. Alguém quer comentar? Boa noite, Sampaio, seja bem-vindo. Sampaio apareceu por aí também. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Muita paz. Alguém quer comentar? Fazer algum comentário sobre a explanação do nosso irmão Vladimir? Fermento. Essa palavra fermento, né, e baseado nessa passagem do Cristo, já deu muitas lições, né? André Luiz, Emmanuel, e leva a gente a reflexões bastante profundas sobre o nosso agir. A gente precisa, é a velha história de estar vigilante sempre, né? Sempre vigiar. Todas as nossas ações, elas têm consequências. Todas as nossas palavras, como foi bem dito aí, né? Pensamentos, é uma corrente, é uma sequência, e a gente sempre é advertido quanto a isso. Criamos uma boa semente, uma boa sequência de ações para que as pessoas possam usufruir, nós primeiramente, né? Usufruir desses benefícios. Está aberto, franqueado a palavra para quem quiser comentar. O que me chamou muita atenção foi quando ele comentou sobre o pensamento. Que o pensamento é vida, né? E no momento que nós estamos vivendo hoje de guerra e tal, o que nós estamos emitindo, o que nós estamos pensando em relação ao que está acontecendo? Nós estamos emitindo ódio ou estamos emitindo sentimento de paz? É isso que nós temos que preocupar nesse momento, é justamente isso. Porque nós sabemos que não tem nada, ninguém é inocente. Então todo mundo está passando por uma crise, é porque nós temos que passar por isso. Então nesse momento nós temos realmente cuidar dos nossos pensamentos, né? Emitir pensamentos bons, fazer preces. É isso que nós temos que fazer. Pensamento. Achei interessante também com relação às palavras, né, que nosso companheiro falou, que você repetir, falar, se o cara é bonito, por exemplo, você acaba se achando bonito, né? O mesmo caso acontece quando você fala assim, se você falar para uma pessoa, por exemplo, você parece estar doente. Eu olho para o Sampaio e falo assim, Sampaio, parece que você está doente, você está mal, assim. Ele acaba ficando um pouco doente, ele acaba sentindo, porque aquela palavra é tão forte. E isso mesmo contrário, se eu chegar assim para o Sampaio, parece até mais jovem hoje, eu sentindo que você está tão bem, e acho que isso fortalece bastante, né? Então, a palavra realmente é muito forte, viu? Porque tanto a palavra quanto o pensamento, mas eu me lembrei que ele falou do pensamento, eu estou me referindo à palavra, o tanto que ela é forte para ou levantar a pessoa ou também derrubar a pessoa. Tem um livro que até eu não me recordo aqui agora, Doutor Inácio, que eu não me recordo o nome do livro, mas ele fala que a gente tem que ter muito, assim, a preocupação muito grande nos nossos pensamentos. Até nas palavras que a gente fala por brincadeira com um amigo, assim, chamando qualquer palavra assim, negativa, é muito perigoso. Nós sabemos que nossos irmãos estão ali do lado, só esperando um momento, né, para aproveitar aquilo ali.
sabemos disso. Hoje nós cada vez mais, né, nós percebemos a energia do pensamento, né? E a energia do pensamento. Quando eu emito um pensamento, eu estou emitindo energia. Essa energia ela tem um destino, ela acaba envolvendo pessoas. E se eu falo, aí eu ainda contagio outros, né, com a minha palavra a pensar também. Então, quer dizer, eu vou... É o exemplo do fermento, né? Vou fazendo a coisa crescer cada vez mais. Justo. Cada vez mais. E da irradiação, que ele falou que a gente está todo mundo conectado. Realmente nós estamos conectados. Mas que maneira é essa que nós estamos conectados? No momento, nós estamos conectados aqui na palestra. Mas quando nós saímos daqui, de que maneira nós vamos conectar? O que nós vamos ligar aqui? Por isso nós temos que ter preocupação com os nossos pensamentos. Orar e vigiar, né? Então vamos, queridos irmãos, aproveitar esse momento de paz, essa energia que ele no ambiente. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima que ela possa nos iluminar a todos e ela, coisa que só a mãe é capaz de fazer, é saber o que cada filho necessita. Então que ela possa colaborar na frutificação das árvores, desse ambiente. Essas mensagens que foram lançadas, que elas possam encontrar o endereço certo e possa nos ajudar na nossa caminhada, no nosso objetivo é de nos tornarmos seres humanos melhores, possamos buscar com mais cuidado, com mais atenção, com mais boa vontade as recomendações do nosso Mestre querido e pedir, amado Jesus, obrigado, Senhor, por tudo, mas principalmente, Senhor, pela misericórdia que o Senhor nos permite de acreditar que essa é uma reunião em seu nome, com a sua presença, Senhor. Obrigado por nos permitir acreditar nisso, Senhor. E em acreditando que o Senhor está entre nós. Permita-te pedir, Senhor, em nome de todos os seus operários que estão trabalhando agora na purificação da água, que o Senhor possa nos conceder, Senhor, que sejamos semeadores, como nosso irmão falou. Possamos estar semeando tudo que recebemos neste momento, Senhor. Possa ser semeado em seu nome. O Senhor nos permita ainda, Mestre, o seu empenho, a sua vontade inabalável de realizar a obra de nosso Pai que está no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo, o Nazareno. Mãe Santíssima, rogai por nós. Obrigado, Mãe, pelo seu carinho, pela sua presença, pelas suas bênçãos, Mãe. Mãe, desculpe nossas criancices e nos abençoe a todos neste momento, Mãe. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, gratidão a todos. Muita paz. Boa noite a todos. Muito Boa obrigado. noite. Tchau.
Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Fica com Deus. Boa Gratidão. noite a todos. Fiquem com Deus. Com Deus. Tenha boa noite.